Temos aí o depoimento da Leila Pereira, uma entrevista ao UOL, na verdade, ela que é presidente do Palmeiras e está como chefe da delegação da seleção que faz amistosos na Europa. Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós, mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte, fecha aspas. André, a gente falava um pouco do nosso papel como jornalista em aprender com as nossas colegas e ver através do olhar feminino. Qual a importância da Leila? Tentar ver, né? Tentar. Aprender e tentar se evoluir. Qual a importância do papel da Leila como figura relevante do futebol brasileiro em adotar esse discurso que realmente é único, como ela mesma diz? Em primeiro lugar, a declaração dela é uma declaração corajosa, né? Porque ela está sozinha, ela é uma voz única, até agora, no ambiente da Confederação Brasileira de Futebol, no qual ela representa uma figura muito importante, uma posição importante hoje, que é de chefia de delegação da seleção brasileira durante essa data FIFA. Muita gente acha que isso é uma coisa usada pelos dirigentes da CBF tradicionalmente e há tantas décadas para trocar favores, para agradar pessoas. Talvez até seja, até continue sendo, mas no exercício de uma posição tão importante, ela dá uma declaração bastante corajosa e corretíssima. A gente deve aplaudir o que ela falou, lamentando que ela seja, por enquanto, a única voz nesse ambiente de dirigência do futebol brasileiro. Uma coisa boa também é que ela nunca se preocupou com a repercussão do que ela disse. Né? A Leila Pereira, ela sempre fala o que ela quer e depois, muitas vezes erra, como no dia em que deu aquela entrevista dizendo que há um Palmeiras antes de mim e outro depois, aquelas coisas todas, mas ela tem o mérito de se posicionar, ela tem o mérito de defender aquilo no que ela acredita e, nesse caso de hoje, ela fez uma declaração absolutamente necessária e, repito, corajosa. Vamos ver se haverá mais. Vamos ver se alguém ali naquele ambiente vai acompanhá-la ou se vão deixá-la sozinha. Zupa, muita gente chegou para mim para falar, é a primeira e a última vez que a Leila Pereira estará à frente da delegação da seleção brasileira, depois disso que ela falou. Inclusive, logo depois, ela faz um post agradecendo e dizendo que é um orgulho para ela estar ali. E eu não sei se é já por conta da repercussão que foi enorme. E a Leila, ela não chega num microfone e em uma entrevista ela fala sobre isso. Ela chega perto de jornalistas e comenta. E aí os jornalistas que ali estavam escrevem e falam sobre isso. Até porque ela não falou, olha, não quero me posicionar sobre esse caso. Não, ela quis se posicionar. Ela foi até os jornalistas para se posicionar sobre esse caso. E eu digo mais, o Edinaldo Rodrigues, ele tem que agradecer. Porque é algo que precisa ser dito, Sim. É algo que precisa ser conversado, e precisa ser conversado porque a gente precisa de uma solução para esse problema da violência contra a mulher, no caso, no mundo do esporte. E se a gente não tem o problema, a gente não encontra a solução. A gente, sabendo do que está acontecendo, a gente pode procurar, ou pelo menos a CBF, fingir que está procurando uma solução para esse caso. Você acha que isso pode também mudar alguma coisa, principalmente pelo tamanho da Leila falando sobre os casos? Eu, sinceramente, não acho que essa será a primeira e a última vez que ela vai ocupar esse cargo ou algo de alguma relevância dentro da rotina da CBF, pelo que ela disse. Diria que, pelo contrário, eu acho que essa manifestação, por mais que ela cutuque a CBF enquanto estrutura, né, enquanto o patriarcado da CBF, eu acho que isso a fortalece. Também porque acho que, primeiro, assim, antes de qualquer coisa, porque o presidente da CBF sabe que ele precisa de pessoas como a Leila Pereira ao lado dele. E a Leila Pereira é uma aliada hoje do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e também por isso, não só pelo que ela representa, mas também porque ela é uma aliada, ela está no momento de total renovação, né? O Edinaldo Rodrigues assumiu a Confederação Brasileira de Futebol para tocar uma grande reformulação, que não foi a que ele esperava, mas esse momento, ele começa agora, né? Porque o 2023 foi tão turbulento, ele inexistiu quanto reformulação, né? Foi tudo tão mal feito na seleção brasileira, que de fato a reformulação começa
sábado, com o técnico estreando, com o diretor de seleções estreando, com o projeto da Copa do Mundo, enfim, estreando. E nesse momento de reformulação é a Leila Pereira, a chefe de delegação, e não é por acaso. Então, eu acho que mesmo cutucando a CBF, essa declaração a fortalece, porque o momento é de declarações como essa, né? É o momento, como o Felipe falou, é o momento em que o Cuca, dentro do que ele achava que podia fazer, se retratou, é o momento em que o Daniel Alves foi condenado, é o momento em que o Robinho foi condenado na Itália, foi recondenado no Brasil e foi preso no Brasil. Então, é o momento de declarações como a da Leila Pereira. Então, eu sinceramente acho que isso a fortalece. E acho a presidente do Palmeiras, a vejo como uma figura muito importante e muito necessária na estrutura do futebol brasileiro. E, de novo, é o que o André falou, ela não é perfeita, ela erra. Inclusive, acho que eu vejo os movimentos políticos dentro do Palmeiras com muitas ressalvas. Algumas articulações políticas, algumas ações, até certo ponto, autoritárias contra opositores dentro do Palmeiras, bastante questionáveis. A ascensão política dela dentro do Palmeiras não foi linear, foi cheia de meandros bem duvidosos. E isso é um ponto, e quando ela tem que ser criticada, como foi na entrevista que o André citou, a gente critica. Agora, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de responsabilidade, do ponto de vista de colocar o dedo na ferida em várias questões importantes para o crescimento do futebol brasileiro, como liga, como vaidade entre dirigentes, como a histeria dos dirigentes homens, muitas vezes, em que ela coloca o dedo. E agora também, nesse tema que transcende o futebol, é uma questão de sociedade, mas também muito necessário, ela se coloca à frente. Então, acho que pela condição de vida que ela tem, ela não depende financeiramente de nada do que acontece dentro do futebol. Felizmente para ela está muito bem resolvida quanto a isso. A coragem, que é dela, né, ela fica potencializada por poder mostrar essa coragem em um ambiente tão engessado, tão conservador como o futebol. Então, para a estrutura do futebol brasileiro, pessoas como ela, que se posicionam como ela fez hoje, isso é extremamente relevante e tem potencial de ser transformador para o futebol brasileiro. A gente tem, como estrutura do futebol, como indústria, muito a aproveitar dessa coragem. Embora, evidentemente, ela erre, quando ela erra, a gente critica, quando elogia, quando ela acerta, a gente tem que aqui elogiar. O atual presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, é uma pessoa extremamente centralizadora, que gostaria de poder resolver tudo a respeito de todos os assuntos nos quais a CBF tem interesses por conta própria. Mas não dá para fazer isso, né? Não é uma posição na qual ele pode canetar da maneira que ele deseja, sem perguntar nada para ninguém. E, no final das contas, ninguém consegue governar, entre aspas, dessa maneira. Mas talvez ele achasse bom. Vamos ver como ele vai receber essa posição da Leila, e acho que a maneira com a qual ele vai receber vai depender muito da repercussão externa, muita rede social, porque a coisa é feita assim nessa gestão. Como escolha de técnicos, escolha de outros profissionais, são testes, são exames. Se as coisas são bem recebidas, ou se imagina que serão, elas são feitas. Então, se o presidente atual da CBF tiver inteligência para entender que a Leila fez um favor à confederação se posicionando da maneira como ela fez hoje, ninguém vai mexer nela, ela vai continuar sendo convidada, talvez ela seja até utilizada, entre aspas, por permitir que a CBF se manifeste de alguma maneira, mesmo que indiretamente. Sim. Agora, se não for com inteligência, a recepção dessa declaração vai se converter em problemas para a Leila e talvez ela não volte mais, o que também não surpreenderia ninguém. Muito bem. Para quem está chegando neste momento, então, a gente informa